Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia diretamente de Brasília com o Deltan, falando tudo sobre o Gilmar Mendes, que está tremendo de medo já, com medo das novas sanções que virão dos Estados Unidos. Ele já está até gaguejando em entrevistas e não para de falar no nome Magnitsky. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que eu sempre vou estar trazendo novas informações para vocês, mantendo vocês atualizados de tudo que está acontecendo na política aqui no nosso país. E também, se você curtir esse vídeo, você vai fazer esse conteúdo alcançar mais pessoas e mais pessoas vão saber de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O ministro Gilmar Mendes está tremendo de medo da Magnitsky. Olha, gente, eu nunca vi o Gilmar com tanto medo na vida. Olha, hoje para mim é um dia Magnitsky só de ver isso. Alguns dos sintomas psicológicos do medo que são mais comuns são ansiedade, preocupação excessiva e agitação. Quando alguém fica falando muito de uma coisa negativa que possivelmente pode vir ali acontecer, esse é um caso claro de que aquela pessoa está com muito, mas com muito medo mesmo. E essa é exatamente a situação do ministro Gilmar Mendes, que não consegue parar de falar da Magnitsky, não consegue parar de pensar na Magnitsky, não consegue parar de mandar recados na imprensa sobre a Magnitsky e não consegue parar de agir para evitar o pior, uma sanção direto de Washington da Magnitsky contra ele e os seus negócios milionários, como aquela faculdade de Direito IDP lá em Brasília. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma coleção de falas de um ministro Gilmar Mendes completamente delirante, desequilibrado, falando abobrinhas à torto e à direito e com o semblante de medo, do pavor que ele está sentindo de vir a ser sancionado pela Magnitsky. E no final, eu vou te mostrar um advogado rasgando, sem dó, sem piedade, e comentando como que é de dar arrepios ver as barbaridades que o Gilmar faz aqui no Brasil. Bora então começar com o Gilmar ignorando que ele é juiz e usurpando as funções do Congresso Nacional. Olha aí. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Nós estamos nos... Gente, é o Congresso, como ele disse, que é o locus adequado para essa discussão, não é ministro do STF, não é STF. Veja, para pensar o seguinte. Recentemente a gente teve aquela PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, e a gente desceu a lenha, a imprensa desceu a lenha naquela PEC da bandidagem, que criava uma proteção que os Congresso Nacional, os parlamentares criavam para eles mesmos contra processos criminais. E tem que ter essa proteção para palavras, opiniões, votos, mas não para crimes como crime de corrupção. E aí a imprensa desceu a lenha, e agora a gente vê o ministro, ele que nem deveria ser legislativo, querendo criar uma medida legal, um projeto de lei anti-embargos para proteger eles mesmos, e aí a gente vê a imprensa passando pano. Tudo é muito horrível e vergonhoso, não é? Bora ver agora algo pior ainda. Gilmar Mendes defendendo a lei anti-embargos como já fazem países como Cuba ou Irã. Ou seja, para Gilmar, o Brasil está na mesma categoria que esses países aí super democráticos. Confere aí comigo. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde. Na Europa existe já... Gente, é como eu disse, essa aí é a nova PEC da blindagem. Agora é o PL da blindagem para proteger eles mesmos. Péssimo, não é? Mas e o ministro dizendo que as sanções americanas são uma espécie aí de feudalismo tecnológico? E que os bancos brasileiros entenderam que elas não são aplicáveis aqui no Brasil, hein? Olha aí, ó. O senhor falou agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras
e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse Mentira! O entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Não para, né, gente? Você viu, né? O que eu vejo aí é a marca do medo no Gilmar Mendes. Só alguém apavorado de medo de ser sancionado pela Magnitsky ia ficar falando tanto assim dela em todas as oportunidades que tem, especialmente porque ele está tentando fazer parecer como se eles não estivessem com medo. E agora, como eu prometi para vocês, o melhor momento de todos. O Gilmar Mendes sendo rasgado pelo advogado Davi Aragão. Olha aí. E nós conversamos com o advogado especialista em direito internacional, Davi Aragão, a respeito desse caso e fizemos a seguinte pergunta. É possível criar uma legislação nacional para blindar os efeitos da Lei Magnitsky? A gente vai acompanhar a resposta que nos foi gentilmente enviada pela equipe do Dr. Aragão. Ontem, o que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que segundo ele já está articulando com o Legislativo e também com o Executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções Magnitsky ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que na prática isso não tem efeito, já foi tentado, inclusive pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas, elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano, é uma escolha por medo, por receio da sanção secundária. Escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com um indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar, ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano. E é o que aconteceu na prática na Europa. A gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar, do que ter uma conta com um indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro. Pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Mais uma vez a gente vê o poder tentando se proteger. Para qualquer operador de direito, chega a dar arrepio ver um ministro do STF defendendo a criação de uma lei para se autoproteger. O ministro do STF era para ficar quietinho dentro do tribunal, sem se manifestar publicamente, ainda mais fazendo lobby para a criação de lei. Isso não é função, não é competência do STF, não é competência de um ministro do Judiciário, isso é competência exclusiva do Legislativo, que pode até articular com o Executivo, mas nunca com o ministro. Como é que fica a imparcialidade dele ao julgar uma lei futura onde ele ajudou, ele propôs, ele articulou, fez lobby para ser criada? Há muito tempo nem existe mais justamente essa palavra, né? Independência, ou principalmente não existe mais qualquer tipo de sinal no STF de imparcialidade. Essa é a grande realidade. Cara, que excepcional. Ou seja, além de ser algo para sua própria autoproteção, além de não ser do papel do Supremo se meter e fazer lei, como se fosse Congresso Nacional, ainda por cima essa medida é uma medida burra. É isso aí, pessoal. Esse aí foi o conteúdo de hoje, mas ainda quero deixar mais uma notícia aqui com vocês do relator Paulinho da Força. Relator promete concluir texto sobre redução de penas de 8 de janeiro até segunda-feira. O relator do projeto da lei que trata da dosimetria das penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, deputado Paulinho da Força Solidariedade de São Paulo, que é o partido, afirmou que deve concluir o texto até a próxima segunda-feira, 6. Segundo ele, a proposta poderá ser levada ao plenário já na terça-feira, 7, caso o presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos, decida pautá-la. É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que vocês vão estar me ajudando demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.